Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Central do Rich. Aqui nós discutimos as estratégias para conseguir ter uma renda eterna em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. Eu sou o Lucas Machado, estão comigo hoje Ismael Joaquim e no episódio de hoje nós vamos discutir por que REITs são os melhores ativos. E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo bom, Lucas? Como é que tá? Bonzinho mesmo? Então hoje vamos falar sobre ativos, né? Eu acho que na minha opinião, o brasileiro não é muito expert nesses assuntos ainda não, né? A galera não tem muito domínio disso. E a primeira pergunta que eu queria fazer é exatamente essa. O que é um ativo? Cara, um ativo é um bem ou um direito que pode ser convertido em moeda, né? Então, você tem, por exemplo, ativos financeiros, né? Você tem ativos físicos, uma barrinha de ouro, por exemplo, relógios, né? Aqueles relógios mais caros, um carro é um ativo. Então, todo tipo de bem ou direito que você pode converter em moeda seria um ativo. Até o nosso conhecimento é um ativo também, né? Sim. Massa, muito louco, hein? E por que vocês acham que é bom? Quer dizer, primeiro, é bom investir em ativo? Olha só, eu já contei essa história aqui, mas eu acho que a gente já nasce aprendendo que tem que investir em um ativo, né? Desde pequeno. Só que eu venho, por exemplo, na cultura, da família, que o único ativo que a gente entendia como investimento é terreno, comprar lote. Então vamos comprar terreno, e até hoje é muito comum, né, para aquelas gerações que vêm antes da minha, ter terreno. Então acumular o patrimônio através de imóveis, né? E lógico que esse conceito ele vai mudando ao longo do tempo de acordo com a geração, de acordo com hoje a gente dá já a geração mais tecnológica, né? Enfim, teve uma época que inclusive até linha telefônica era um ativo, né? A telefone fixo. Então, carro chegou a ser ativo. Uhum. Então, e hoje a gente começa a observar que existem outras formas de você investir, né? Outros ativos. O investidor brasileiro começa a observar isso. Então, você não precisa necessariamente só comprar imóveis, só ter apartamento ou só ter terreno. Você pode investir em empresas, por exemplo, empresas da bolsa. Você pode ter fundo imobiliário, investir em títulos do governo, entendeu? E aí, fundo de investimento. E hoje vem os ativos agora dolarizados, né? Que o investidor brasileiro começa a aprender que não existe só o real no mundo, né? Começa a ver que existem outras moedas, inclusive mais fortes. Mas você acha que é bom investir em ativos, assim, igual você falou, imóveis, e hoje em dia a gente tem essa gama de investimentos, né? Você acha que é bom investir nosso patrimônio em ativos? E esses ativos não somente imóveis? Veja bem, Lucas. Hoje, de repente, você está novo, né? Tem muita força de trabalho, tem muito conhecimento, né? Mas vai chegar uma hora que você vai começar a ver que tem uma geração tomando seu lugar, né? Então, eu já vejo isso até meus filhos, né? Pô, meu filho tem 11 anos e me dá um show quando eu vou falar com ele de computador. Edição de vídeo, então, eu nem sento com ele, porque eu não entendo nada daquilo que ele faz, né? E ao longo do tempo, a gente começa a perder até a nossa força de trabalho também. É interessante a gente acumular um patrimônio que vai nos garantir na posteridade, né? E não precisa, quando eu falo posteridade, não precisa ser necessariamente daqui 30, 40 anos. A gente pode, de repente, se aposentar daqui 5 anos, por exemplo. Eu posso ter uma renda em dólar que daqui 5 anos eu não preciso trabalhar mais, entendeu? Ou que me permita trabalhar de uma forma, trabalhar menos, né? Trabalhar fazendo só aquilo que eu gosto, que acho que é o sonho de todo mundo, né? E assim, o que você considera um bom ativo? Acho que um ativo, primeiro ponto, tem que te dar retorno, né? Um ativo que não te dá retorno, na minha opinião, não vale a pena, né? Eu vou investir, por exemplo, em um imóvel, eu vejo muita gente fazendo isso. Eu vou comprar um apartamento, de repente, de 200 mil reais e daqui ano que vem eu vou vender por 210. Só que nesse processo eu deixo tanto imposto, tanto taxa, cartório, mais não sei o que no final das contas... E aí quando eu coloco a inflação ainda, principalmente agora, né, que a gente tem inflação galopante vindo aí no Brasil, o GPM batendo quase 24%, eu acabo perdendo dinheiro com isso, né? Então, um bom ativo é aquele que te gere retorno, né? E até pegando, desculpa aí, Lucas, te cortar, mas até pegando o gancho da conversa, porque quando você fez a pergunta se é interessante investir em ativos, parece uma resposta lógica. É lógico, você tem que comprar ativos porque ao longo do tempo teu patrimônio vai crescer e você vai usufruir disso daí. Mas como o Ismael falou também, existem ativos que perdem valor, não é? Então esse é o cuidado que a pessoa
que a pessoa tem que ter. Ou então, ativos que não vão se valorizar ao longo do tempo e a inflação vai comer o poder de compra, né? Então, existem ativos aí que não são bons investimentos. Mas, por exemplo, agora a gente está falando aqui sobre que quase é lógico falar que é bom investir em ativos. Você acha que isso é uma coisa comum na cabeça do brasileiro? Ou você acha que ativo na cabeça do brasileiro só significa imóvel? O que acontece? A maioria da população brasileira não tem poder de poupança, ou seja, gasta mais do que recebe, então não consegue nem acumular, vamos dizer assim. Então esse é um problema do nosso país, né? De ser um país em desenvolvimento ainda, tem uma pobreza muito grande, e as pessoas que têm a capacidade de poupança, elas não têm uma educação financeira adequada. Então acabam investindo em ativos, por exemplo, a poupança, porque a poupança rendeu bem durante muito tempo, né? Numa época de hiperinflação. Então era um investimento muito comum, isso aí durou muito tempo, então as pessoas ainda ficaram com essa cabeça de ter a grana na poupança. Então talvez hoje de ativo financeiro seja a maior opção assim, que o investidor médio brasileiro tem, né? Eu acredito nessa opção por duas coisas, principalmente. Primeiro, exatamente porque o poder de poupança do brasileiro médio não é tão grande, é pequeno. E aí a gente aprende, né, ao longo do tempo, que investimento é terreno, é imóvel, né? E para você comprar um imóvel terreno, você precisa de uma quantia razoável de dinheiro para comprar o primeiro, né? E aí as pessoas acabam partindo para colocar o dinheiro ali na poupança e ao longo do tempo acaba perdendo até rentabilidade com isso, né? Mas voltando para cá, a gente acaba de falar num ativo que é um dos mais importantes, né? Que é conhecimento. Então, quando você acaba tendo conhecimento dessa gama, dessa carteira de ativos que você pode aplicar o teu dinheiro e ter um retorno futuro, isso pode te gerar aí uma aposentadoria, né? Ou ainda que seja algo mais, um certo conforto aí no futuro, né? E, por exemplo, você comentou em relação aos impostos, taxas, inflação aí que a gente tem. Você acha que assim, isso é uma coisa muito transparente também? Todo brasileiro, quando está no sonho de comprar um imóvel, você acha que todo brasileiro ele já sabe também dos impostos que paga, das taxas que paga, da inflação? Todo brasileiro tem essa noção de tudo que ele vai perder ou ganhar no médio prazo investindo em imóvel? Eu acho que não, velho. Eu, pessoalmente, assim, eu vejo que tem muita gente que acaba fazendo aquela conta de padeiro ali, né? Faz aquela conta, eu vou comprar por tanto, vendo por tanto, ou que é muito comum, né? Eu vou comprar um apartamento de 200 mil reais, vou alugar por 500 reais por mês. E aí que você calcula ali, né? Cap rate, taxa, todos aqueles cálculos que a gente acaba até analisando em REITs também, você fala, não faz o mínimo sentido, né? Comprar imóvel na planta, por exemplo, quando você olha aqueles balão, é tanta coisa que é uma máquina, né? Uma engenharia financeira que eles fazem, que no final das contas, quando você vai falar, cara, não vale a pena muito isso, entendeu? Mas é muito por questão de educação financeira mesmo, né? Do brasileiro enxergar que existem outros ativos que vale a pena também investir. E você acha que hoje o brasileiro... Qual que é o ativo que o brasileiro mais investe? Você acha que é o imóvel ainda? Depois da poupança, acho que é o imóvel, né? São os dois preferidos do brasileiro seriam esses. Deixar o dinheiro na poupança e comprar um imóvelzinho. Por segurança, né? Eu acho que é muito essa questão, segurança. Mas e qual que é a opinião de vocês sobre isso? Assim? Você acha que isso é uma coisa correta, é o caminho certo mesmo? Você acha que deveriam estudar mais outros ativos ou poupança imóvel tá bom? Eu acho que você está limitando as suas possibilidades, né? Veja, comprar imóvel não quer dizer que é um mau negócio, pelo contrário. Para mim, se você comprar num preço bom, se você comprar imóveis de leilão, por exemplo, né, isso daí é investimento bem rentável. Agora, a poupança já não é mais do que era há anos atrás. Então, existem investimentos conservadores, até na renda fixa, que é bem melhor do que a poupança, né? Mas isso depende do perfil e depende também do objetivo do investidor. Se ele tem um objetivo de curto prazo, ele tem que estar com o dinheiro dele num ativo de curto prazo também, que tem uma rentabilidade, que não tenha risco, né? Então, uma renda fixa seria interessante.
E o imóvel também você tem que ter algumas contas aí que você tem que fazer. Até quando você vai comprar imóvel para você, né? Eu, por exemplo, eu tenho também imóvel até para renda, né? Mas eu acabei comprando imóvel, né? Que saindo de leilão. Enfim. E quando você fez as contas lá, fez todo aqueles cálculos de métrica, valia muito a pena naquela época, né? Mas só para você ter uma ideia, quando eu sentei para fazer ali, calculei na mão, eu saí em torno de 9 a 10 meses atrasados só pelo ITBI e pela taxa do cartório, entendeu? Ou seja, eu deixei quase 10 meses de aluguel só em taxa ali, imposto, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto que a gente acaba não fazendo esse cálculo, né, no imóvel. Segundo ponto, liquidez. Então, hoje, por exemplo, se eu pegar meu REIT e falar assim, eu quero vender um REIT aqui agora, eu entro aqui no meu celular, dou uma ordem de compra, está vendido em questão ali de segundos. Já um imóvel, para vender ele, não é tão simples assim, né? Dependendo do local, enfim, você depende de uma série de coisas que às vezes você pode levar até anos para conseguir vender ele. Então, para quem quer ter o dinheiro ali na mão de forma rápida, isso é um ponto também bem relevante, que é a liquidez. E assim, na opinião de vocês, por que ainda tem muita gente, mesmo com tecnologia, internet no celular, tudo, por que ainda tem muita gente investindo, por exemplo, dinheiro na poupança, que na teoria não parece um bom negócio, ao invés de investir, por exemplo, em REITs também, que tem mais liquidez e também é fácil acesso para todo mundo? Cara, eu acho que é uma questão, como a gente falou anteriormente, uma questão de educação financeira. Infelizmente, na escola, a gente aprende muita coisa que não vai usar na vida e não aprende coisas necessárias, como uma matéria aí de educação financeira, né? Então, o brasileiro ele não corre muito atrás. Graças a Deus, a gente vê que já está mudando essa situação, né? Então, a gente já vê aí o aumento de pessoas investindo na renda variável, aumentou bastante, mas ainda tem aí muita coisa para ser feita, né? Então, acho que o principal problema é esse mesmo, a falta de educação financeira. Assim, a gente está aqui contribuindo com isso, né? Estamos aqui contribuindo para solucionar esse problema. Agora, assim, comparando a outros ativos também, quais são as vantagens que vocês acreditam que o REITs tem em comparação a outros ativos? Eu acho o seguinte, o REIT ele tem um bem tangível, que é o imóvel, entendeu? Quando eu vou analisar uma empresa de tecnologia, por exemplo, é muito complicado, né? Às vezes ela trabalha com uma coisa que eu nem entendo muito. Vou te dar um exemplo, às vezes uma empresa, eu não sou médico, mas de repente tem uma empresa ali que vende aparelhagem médica. Pô, eu não sei se aquele equipamento é bom, eu não sei se aquilo vende, entendeu? Então, assim, é um mundo à parte. De repente, para quem é médico, é mais fácil analisar essa empresa. Então, já o imóvel não. Todo mundo em algum momento na sua vida, por exemplo, você teve que escolher um imóvel. Ou seja, para comprar ou para alugar. Mas você teve que escolher, então, a não ser que você mora ainda com a mãe, que não é o caso, né? Mas todo mundo teve que fazer essa escolha. Então a gente acaba tendo um conhecimento mínimo, né? De localização, de aluguel, o preço de compra, o preço de venda, entendeu? Então os REITs eles são uma opção, e assim como os fundos imobiliários, muito mais simples, né? De se compreender também. E outro ponto, complementando aí a resposta do Ismael, é o seguinte, a questão do retorno. Então quando a gente coloca na mesa aquele leque de opções de investimento, a gente busca ver o que você vai ter o maior retorno, né? E num estudo que a gente já citou aqui em outros podcasts, nos últimos 20 anos, os REITs se mostraram, essa classe de ativos, que chama REIT, se mostrou mais rentável do que a maioria das outras classes de ativos. Em comparação com a própria Bolsa Americana, SP500, o ouro, commodities como petróleo, uma carteira de bonds, né, que são os títulos americanos, bateu a inflação, logicamente, entendeu? Então, saiu vitorioso aí em cima de uma série de outros ativos. E até os nossos fundos imobiliários também, né? Inclusive ganham até do Ibovespa aqui no Brasil. Que massa. E assim, a gente está falando até, como você mesmo citou, né, sobre bens tangíveis. Por que então que investir em REITs é melhor do que eu ir lá comprar meu próprio imóvel, comprar um apartamento para alugar? Por que o REITs ele acaba sendo mais vantajoso do que comprar meu imóvel? O primeiro ponto é diversificação, né, Lucas? Eu dou exemplo aqui do meu apartamento, né? Cara, o inquilino está saindo, vacância total, né? Então, assim,
Hoje eu vou ter que pagar o aluguel, eu vou ter que pagar o condomínio, a água, a luz, entendeu? Então, ou ele está me dando uma rentabilidade ou ele está me dando prejuízo. Não existe ali o 0 a 0 no meu imóvel, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho um imóvel, por exemplo, vamos supor que eu tenho um imóvel de R$500.000. Primeiro, que é difícil vender esse imóvel, eu não vou vender do dia para a noite. Se eu tiver uma emergência hoje, de R$20.000, R$30.000 que seja, e eu precisar desse dinheiro, eu vou ter que vender todo o meu apartamento e eu vou ter que vender muito provavelmente por um preço muito abaixo do valor de mercado, pela emergência que eu vou ter ali. Já um REIT não. Se eu tenho R$500.000 em REIT ou em qualquer ativo, eu posso simplesmente vender aquele pedaço que eu preciso, os R$10.000 ali que são as cotas, ou $10.000, e pelo valor de mercado ali do momento. Então, eu não necessariamente eu preciso desfazer de todo o meu patrimônio ali para poder ter acesso a um pequeno pedaço dele. Mas também, no fim das contas, cara, para você comprar um imóvel, você tem que ter muito dinheiro. Entendeu? Para você comprar uma ação de REIT, você pode comprar com $1. Então, essa seria a maior vantagem. Então, com o dinheiro que você compraria um imóvel, você pode diversificar, como disse o Ismael, sei lá, montar uma carteira de REITs com o dinheiro que você teria para comprar um imóvel, entendeu? Tendo liquidez, tendo rentabilidade, tendo todos os benefícios que você teria em ter somente um imóvel. Inclusive, quando o Eisenhower, lá em 1960, criou os REITs, a ideia principal dele era essa. Era permitir que o investidor iniciante tivesse acesso ao mercado imobiliário e, ao mesmo tempo, fomentar o mercado imobiliário através dessa injeção de dinheiro que vinha do mercado privado. Né? Massa. E assim, fazendo rapidamente uma continha de padaria aí, se eu tivesse, sei lá, vou botar aqui os mesmos 500 mil que a gente está falando, R$500.000. Se eu tivesse 500 mil e investisse em REITs ou 500 mil para comprar um apartamento, no final do ano, o que eu teria mais rentabilidade, contando já taxas, impostos, etc. Olha só, no apartamento, isso é uma coisa interessante, porque no apartamento você não consegue ver a cotação dele, né? Se a gente pudesse ver lá, se tivesse um painel na porta, na porta do teu apartamento, falando, hoje o seu apartamento está valendo 450, hoje está valendo 430. Eu acredito que as pessoas entrariam em pânico e ficariam vendendo e comprando o tempo inteiro apartamento, né? Mas quando a gente fala de um apartamento, a primeira coisa é imposto, né? A gente já deixa ali aquele TBI que já não é baixo, a gente deixa uma escritura, taxa de um monte de taxa que você já deixa ali e elas são baseadas no valor do imóvel, né? Então, ou seja, quanto maior o valor do seu imóvel, maior são essas taxas que você vai deixar ali. Nos REITs a gente já tem essa vantagem, né? A gente como investidor, lógico que tem a administração do REIT, tem aqueles impostos que eles precisam pagar ali, mas a gente como investidor, a gente não tem que pagar taxa para comprar, nem pagar taxa para vender, entendeu? Abaixo de R$35.000 você não paga imposto sobre ganho de capital, ou seja, eu posso ganhar ali. Os REITs eles têm uma vantagem, inclusive, que é uma legislação chamada Exchange 1031, que ela basicamente é uma coisa linda que se a gente pudesse fazer aqui, né? Que a gente pode também, né? De certa forma. Os REITs eles podem vender um imóvel e comprar outro sem pagar ganho de capital sobre aquele imóvel que ele vendeu, desde que ele compre outro, entendeu? Então você tem muito REIT lá que expandiu o portfólio dele, comprando e vendendo imóveis, sem nunca pagar imposto, basicamente, sobre o ganho de capital daqueles imóveis dele. Que massa, hein? Acho que minha mãe, eu vou mandar esse podcast pra minha mãe. Assim, e falando um pouco sobre risco, você falou assim, a gente não consegue ver a cotação do meu apartamento, que ele pode estar desvalorizando e eu ficar preocupado, então não tenho como ver. O REIT, ele tem muito risco, assim, de ter prejuízo ou não? Esse risco ele é alto, ele é baixo? Como é que funciona isso? O REIT é um ativo de renda variável, né? Então, como o próprio nome diz, varia e pode ser para cima como para baixo. Então, o que aconteceu em 2020 é isso que você está falando aí. Com a pandemia, muitos perderam, muitos não, todos, na verdade, no olho do furacão da pandemia, caíram demais. O REIT aí caindo 70%, né? Então, por ser renda variável, sim, existe esse risco da cotação dele cair. Assim como tem no apartamento, né? Imagina lá no dia 20 de março você quisesse vender seu apartamento. Você ia ter que vender pela metade do preço, talvez você não vendesse. Então, mas é exatamente porque você não consegue mensurar, você não vê, né? Você não colocou seu apartamento à venda. Mas os REITs, assim como as ações, tem uma tela lá que fica mostrando em tempo real o quanto que as pessoas estão ali pagando para comprar e para vender, né? Mas é lógico que tem vários cálculos que inclusive a gente faz aqui
para mensurar o quanto que realmente está valendo aquilo, se vale a pena entrar naquele momento ou não, né? E assim, a gente está falando de REIT, né? Ou seja, a gente está falando de dólar. O fato dessa alta do dólar, né? O dólar cada dia mais parece que não para de subir nunca. Ele altera na minha lucratividade do meu REIT ou não? Eu ganho mais ou menos com essa alteração do dólar ou não muda nada? Como é que funciona? Então, se você já tem uma carteira, se você já tem ações de REITs na carteira, a valorização do dólar te beneficia, porque o teu patrimônio em real vai tá aumentando, certo? Por outro lado, para você comprar, fazer novos aportes, você já vai ter menos poder de compra. Não é isso? Porque o dólar aumentou, então você está com real para converter em dólar, você vai ter menos dólares para fazer novas compras. Então, é isso que eu acho interessante quando você investe lá fora, é isso. Quando o dólar sobe, teu patrimônio sobe também, comparando com o real. Quando o dólar cai, por outro lado, você tem esse poder de comprar mais ações, né? E no futuro ter mais dividendos, porque você vai ganhar dividendo em cima de ações. Então, a alta ou abaixo do dólar, os dois tem vantagem. Tem vantagem com dólar alto ou com dólar baixo, sempre. E assim, se um dia Deus iluminar nosso país e o dólar e o real ele estiverem perto de se equiparar, qual que é a vantagem que isso tem para os REITs? Eu confesso para você que é meu sonho de que isso acontecer, porque eu vou poder aumentar muito a minha capacidade de aportar, né, em dólar. Porque a ideia principal, na minha opinião, é você colocar o seu dinheiro em uma moeda segura, né? Então imagina hoje que o dólar tivesse 1 para 1. Eu mande 5 mil reais. Hoje 5 mil reais não vai dar nem $1.000, né? Pô, se tivesse 1 para 1 seria 5 mil dólares. Nossa, 5 mil dólares eu aumentaria muito meu patrimônio ali. Então, para o futuro, que é o que a gente quer segurança também, né, em dólar, daqui 10 anos, 15 anos, eu teria um patrimônio que não ficaria dependente mais dessas flutuações de câmbio, né? E assim, você até citou aí em relação a 2020, né, a questão da pandemia. Como é que os REITs reagem a esse tipo de coisa assim? Eles continuam sendo bons ativos ou eles perdem força? Como funciona isso? Imagina, de novo ali no exemplo do leilão. Então você sabe que tem um apartamento que vale 500 mil, o valor que a gente... E ele está sendo leiloado e está perto de ser arrematado por 200 mil. Você compra ou não compra? Compra. Né? Você compra, não é isso? Então, o que aconteceu em 2020 foi uma espécie de leilão. Lógico que não é uma decisão racional, lógica, e estava claro para todo mundo. O pânico fez o preço cair demasiadamente, entendeu? Mas quem sabia analisar as empresas, quem entendia que, olha, tal empresa não vai encerrar suas operações, vai continuar, isso daqui é um bom REIT, entendeu que aquilo ali era a hora de comprar, né? Que a hora foi o leilão aí A debandada dos de REITs, uns e comprada de outros. E já puxando um gancho também de uma coisa que você tinha falado em relação aos impostos e taxas que a gente paga nos apartamentos. Como que funciona os impostos sobre, no caso, os dividendos, que são o que a gente recebe nos REITs? Como é que funciona? Se tem imposto, não tem? Como é que funciona? Primeiro ponto, tem que entender dois tipos de impostos, né, que a gente pode pagar nos REITs. Um sobre ganho de capital e o outro sobre o dividendo. O dividendo ele já é taxado em 30% para nós brasileiros, lá na fonte. Ou seja, você já recebe líquido, a tua corretora já recolhe esses dividendos para você. Já com relação ao ganho de capital, o que é o ganho de capital? Quanto que aquele ativo se valorizou na sua carteira? Então, por exemplo, o ativo se valorizou 100%, 200%. Aí sim você vai pagar imposto sobre mais de 35 mil reais que você vender no mês. Ou seja, eu junto meus ETFs, stocks, REITs, se deu 34.900, eu estou isento de imposto sobre essa venda, entendeu? Então, esse é inclusive um dos pontos que eu bato sempre na tecla aqui, que é uma das diferenças, né? Porque nos nossos fundos imobiliários, enquanto a gente paga o imposto sobre ganho de capital e fica isento dos dividendos, lá acaba sendo o contrário, né? Você paga o imposto sobre dividendo e fica isento sobre ganho de capital. E o que, ao meu ver, é um ponto, sim, lógico que eu gostaria de não pagar imposto nenhum, né? Mas, considerando a forma de crescimento dos REITs, que eles têm uma tendência de crescer patrimônio muito forte, sem necessariamente precisar diluir o patrimônio do acionista, é um ponto benéfico, né? Você não pagar imposto sobre o ganho de capital.
E assim, a gente está falando aí de alguns impostos. Vale a pena, mesmo com questão de imposto aí, vale a pena ainda ter REITs? O imposto sobre dividendo. O que a gente faz nos REITs, isso inclusive é um dos filtros que a gente coloca quando vai olhar para um REIT, é o quanto que ele cresce dividendo ao longo do tempo. Porque é o que a gente chama de yield on cost, né? Aquele yield em cima do que eu paguei. Então, vamos supor que eu paguei hoje, estou recebendo $1 de dividendo, mas eu paguei $10 na ação. Então, meu yield é de 10% em cima do que eu paguei. De repente, hoje é $1, mas a ação está valendo $100, entendeu? O yield de tela é 1%, mas o que eu paguei é 10%, é muito alto, entendeu? Então, é isso que a gente busca em REITs, porque o REIT, além dele crescer o patrimônio dele, ele precisa crescer também os dividendos que está sendo pago ali para compor um portfólio ao longo do tempo, né? E assim, outra coisa também que acho que diferencia um pouco até a questão de compra de imóveis, etc. Como é que funciona a liquidez dos REITs? É liquidez imediata, é uma ordem que você vai dar no home broker e você viu lá, cara, o preço da ação tá $15. Você falou, quero vender por $15 minha ação, automaticamente já vende isso daí, o valor já vai para sua conta, né, o dinheiro. E assim, você comentou também em relação a esses 35 mil. Isso é o 35 mil que tem na minha conta da corretora ou é tudo que tem no meu nome ali especificamente? Por exemplo, eu posso, sei lá, ganhar 35 mil aqui nessa corretora, abrir conta em outra 35 mil sem pagar imposto ou não funciona assim? Não, é 35 mil de venda no mês. Então você pode ter $2 milhões lá, mas se você vendeu 34 mil reais, tá certo? Você tem que converter para real. Uhum. Se você vendeu 34 mil reais naquele mês, você está isento de imposto sobre esse ganho de capital que você teve ali na venda. Mas então assim, para fazer um bom resumo aí, a gente em REITs, por exemplo, a gente ganha um pouquinho aí, tanto mesmo com esses impostos, mesmo com a taxa cambial, etc, tudo que tem, a gente ainda assim sai na vantagem em relação a comprar um imóvel, em relação a poupança, por exemplo. É porque o imóvel você tem esses impostos também, né? Você tem o imposto do aluguel ali que você paga, né? A não ser que a pessoa... Imposto de renda, certo? Tem imposto de renda ali, você tem, enfim, a segue de imposto também, sem contar o imposto ali na transação da compra e venda do imóvel, né? Mas no resumo é isso, cara. De uma forma geral, nos últimos anos, eles se provaram investimentos que deram maior retorno do que outras classes de ativo, inclusive comprar o imóvel, porque a gente tem que comparar nos Estados Unidos, né? Então, quem comprou imóvel nos Estados Unidos nos últimos 20 anos teve um retorno menor do que quem fez uma carteirinha de REITs. A gente escreveu isso até no nosso e-book lá, né? Tem um capítulo só sobre rentabilidade, mostrando que os homes, ou seja, o retorno do imóvel em si, eu comprei meu imóvel, ele está lá parado, em geral eles valorizaram bem próximo da inflação, enquanto os REITs foi a classe de ativo que mais se valorizou nos últimos 20 anos. E assim, se a gente pudesse fechar esse podcast de hoje assim, com uma contribuição, um bom resumo sobre ativos aí para os brasileiros, o que vocês deixariam de mensagem para a gente finalizar? Diversificação, né? A gente poder diversificar não só em ativos, mas em moeda, né? E também é buscar a educação financeira, né? Buscar conhecer, estudar e saber que você tem mais opções do que você pensa que você tem. Massa. Galera, muito obrigado pelo episódio de hoje e eu aguardo vocês no próximo episódio. Um abraço. Valeu.